Olá! E o tema hoje do podcast da Alesp diz respeito ao horário de verão e as mudanças climáticas. Nós recebemos aqui em nossos estúdios um especialista, professor da Universidade de São Paulo, que atua na área de políticas públicas ligadas às mudanças climáticas do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor Pedro Luiz Cortes. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, vai ser um enorme prazer bater um papo com vocês. Muito obrigada. Professor Pedro, e a situação? O governo decide, não decide sobre o horário de verão? É o mais adequado? Como é que o senhor vê, mediante toda a questão das mudanças climáticas, da escassez hídrica, pelo qual o país enfrenta? Então, para a gente entender melhor esse contexto, eu vou passar rapidamente como tem acontecido, como tem se dado o consumo de energia elétrica este ano. O consumo ele aumentou muito, tá? Tanto é que, normalmente, a gente tem um aumento de consumo no verão, no período mais quente, e ele reduz no inverno. Por que a gente aumenta o consumo no verão? Seria até esperado falar assim, não, no inverno a gente usa mais chuveiro elétrico e tal. Na verdade, assim, no verão a gente usa muito aparelho de ar-condicionado, ventilador, coloca a geladeira na potência máxima, freezer também. Então, o consumo realmente ele aumenta muito nos meses mais quentes e ele cai no inverno. E ele realmente, o perfil foi esse, só que o consumo muito grande nos meses quentes, e quando ele diminui, em agosto, o valor mínimo, olha só, ficou acima dos picos de consumo de todos os anos anteriores, desde o início desse século. Ou seja, dos últimos 23 anos, 24 anos, o consumo mínimo esteve acima do consumo máximo dos anos anteriores. Então, realmente, o nosso consumo aumentou muito. Por outro lado, a gente tem um cenário de crise hídrica que se assemelha muito à crise anterior que a gente viveu há alguns anos, quando teve até a bandeira de escassez hídrica, o preço da energia subiu muito. O perfil da crise é parecido e pode ser até mais intenso. Então, a quantidade de água que chega nos reservatórios das hidrelétricas tem diminuído. Isso desde o final do ano passado. Tem o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é um órgão que organiza a produção da energia elétrica no país. Ele já sinalizava essa redução de entrada de água nos reservatórios desde o final do ano passado. E é uma situação que persistiu e tende a aumentar porque a gente não tem tido chuvas na região central do Brasil. Está um cenário assim, realmente de falta de chuva, temperaturas muito elevadas, o clima muito seco. Então isso aumenta inclusive a evaporação nos reservatórios. Então, olhando para o futuro, a gente tem assim, um consumo muito alto por conta do calor. Parece que eu brinco e falo assim, que esse ano a gente não teve inverno, a gente teve inferno, Só até trocar uma letra, porque estava quase sempre muito quente. E por conta desse calor, a gente aumentou muito o consumo. E a perspectiva é de que a gente não tenha chuvas significativas na região central do Brasil, onde tem grandes usinas hidrelétricas, nesse segundo semestre. Então, uma situação que já não é boa, ela tende a piorar. E o horário de verão, ele sempre leva a uma certa economia de consumo. O horário de verão, originalmente, ele foi utilizado no século passado porque a gente tinha um problema para atender o consumo no chamado horário de pico, que era no final da tarde e início da noite. O que acontecia? Os escritórios, as empresas continuavam trabalhando, mas muita gente já tinha saído do escritório, estava chegando em casa, então havia uma superposição de consumo da área de serviços, comércio, escritórios, com o consumo doméstico. A pessoa chega em casa, acende a luz, liga a TV, vai tomar banho e tal. Isso gerava um pico de consumo que o Brasil não tinha condições adequadas de atender. Então, o horário de verão, na prática, ele adiantava o horário. Então, na prática, é como se você saísse mais cedo da empresa. Quando a pessoa saía, ainda estava de dia. Então, esse consumo ligado à iluminação dos ambientes, ele reduzia. Então, isso fazia com que a gente tivesse uma redução desse consumo no horário de pico. E do consumo em geral. Com o passar dos anos, esse pico ele foi se deslocando do final da tarde, início da noite, para o meio da tarde, por conta do calor e do maior uso de aparelhos de ar-condicionado, circuladores de ar e tal. E, proporcionalmente, a economia do horário de verão ela passou a ser pequena. Então, resolveram não adotar mais, até porque, se a gente fizer uma enquete, metade da população acha que gosta, metade não gosta.
Quem gostava muito do horário de verão é o setor de bares, restaurantes, academias, porque a pessoa sai do trabalho, vê que está de dia ainda, está claro, ela se sente estimulada a, vamos dizer assim, prolongar um pouco essas atividades de lazer, né? Ou ir para algumas atividades de lazer. Então, quando deixou de ser adotado, o setor de bares, restaurantes, tal, reclamou, né? Porque eles perdem movimento com a falta do horário de verão. Mas eu vejo que hoje ele seria necessário, independente de gostar ou não, porque qualquer economia que a gente fizer, ela será muito importante. Porque quando a gente não tem água nas hidroelétricas, o que a gente vai usar mais? As termoelétricas. E as eólicas. As eólicas, solar, tal. Mas principalmente as termoelétricas, que elas foram previstas basicamente para suprir a nossa demanda quando as hidrelétricas não conseguem atender adequadamente. E as termoelétricas têm um custo operacional muito alto. Então aumenta o preço da energia elétrica e isso vai para o bolso. Tanto é que a gente está com a bandeira vermelha patamar 1 e existe a perspectiva de chegar na bandeira vermelha patamar 2 ainda esse semestre. Então o cenário que está posto é esse, né? Eu vejo que o governo, acho que no final, vai acabar adotando o horário de verão. Tá? Eu vejo que, diante do cenário, é uma alternativa de redução de consumo. Tá? E isso não pode ser feito daqui para 15 dias, né? Não. Isso tem que ser feito com planejamento. Que é um impacto internacional, inclusive. Porque você tem, por exemplo, o setor de passagens aéreas, né? Voos. Eles têm toda uma programação, já passagens emitidas. Então, isso muda na prática. A logística, né? Logística, horário. Porque, por exemplo, a pessoa ia embarcar meia-noite, ela, na verdade, mudou o horário, né? Então, você tem o avanço de 1 hora, né? Como é que o avião que estaria disponível às 10 só estará às 11. Exatamente. Então, existe essa necessidade de adequação, não só no setor aéreo, né? Passagens de ônibus, programação de linhas de metrô, linhas de trem, isso tudo é afetado. Então tem que ser feito com antecedência. Só que a gente já está no final de setembro. Tá? Normalmente ele era adotado no final de outubro. Então eu vejo assim, seria o ideal avisar com pelo menos 30 dias de antecedência, para que as empresas pudessem se programar, avisar os seus consumidores para evitar problemas. Você tem toda uma adequação, inclusive de grade horária de TV, né? Porque isso mexe com, na prática, assim, quando adota o horário de verão, você está suprimindo 1 hora do dia, né? Você, assim, da meia-noite você partiu para 1 hora da manhã. Aí quando cancela, aquele dia tem 25 horas, né? Então isso tem, além de mexer com o relógio biológico das pessoas, e tem gente que fala assim que não se adapta, passa o tempo todo horário de verão com problemas com sono e tal. Você tem... Pensando no trabalhador de baixa renda, que se ele estava saindo de casa para trabalhar 5h30, 6 horas da manhã já estava clareando e agora não vai estar clareando. Exatamente. Ele vai sair às 4. Ele vai pegar um período escuro ainda. Sim. Né? Então, é preciso avisar com antecedência para que haja um planejamento, mas eu não vejo muita alternativa, porque é uma economia, ela pode ser pequena, no final vai resultar numa economia, vamos dizer, de 2%, mas ela é importante, porque o cenário ele não é positivo. Assim, a gente pode ter um primeiro semestre do ano que vem com redução ainda de chuvas. Tá? Pode ser que se estenda. A gente espera para o final aí de outubro, começo de novembro, a chegada do Laninha. O Laninha, teoricamente, ele faz chover mais no norte e nordeste e reduz as chuvas na região sul. O último Laninha que aconteceu, ele durou 2 anos e foi dentro desse Laninha que ocorreu a crise hídrica que levou a bandeira vermelha a patamar 2, depois bandeira de escassez hídrica. Os reservatórios estavam muito baixos, né? Então, assim, não tinham, alguns reservatórios estavam praticamente sem capacidade de gerar energia elétrica, né? Então, esse cenário, infelizmente, ele pode se repetir. Então, o que a gente conseguir economizar com antecedência fará com que a gente consiga aliviar o impacto da crise nos próximos meses, ou mesmo ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Em casa, como que é possível economizar energia? Então, nós temos aí algumas situações. Por exemplo, quando... É fato ou é boato que o carregador ligado na tomada sem
está o celular ali, ele está consumindo energia? Olha, nesse ponto eu não sei te dizer. Eu acredito que ele consuma, acredito que tem um consumo ali residual. Mínimo, mas tenha. Mas era comentado muito essas coisas quando a gente teve o apagão, né? Que as pessoas tinham que reduzir o consumo para não ser multadas, Em né? 2000. 2000. Então tinha assim, olha, o aparelho de conexão com a TV a cabo, você tem que deixar ele desligado, né? Então tinha... Mas hoje, assim, basicamente, o que a gente pode fazer? Uma dica básica. A pessoa pode cronometrar quanto tempo ela gasta no banho. Lógico que eu não estou aconselhando ninguém a entrar no banho com o celular. Tem celular que é a prova d'água, mas eu não quero que as pessoas corram esse risco. Mas para entrar, aciona o cronômetro, toma um banho normal e vê quanto tempo gastou. E, em geral, dá para reduzir pelo menos uns 2 minutos, às vezes até uns 3 minutos, né? Isso já... mas é uma economia pequena, mas pensa bem, ao longo de um mês, né, uma casa que tenha 4, 5 pessoas, isso pode representar uma economia importante. E a soma dessas economias residenciais para o país pode fazer uma diferença grande. Outra questão, esquentou, as pessoas normalmente põem a geladeira no máximo, né? Só que quando esfria, né, entra uma frente fria, a gente passa às vezes uma semana com temperaturas mais amenas, as pessoas muitas vezes esquecem de voltar a geladeira numa potência menor. Então continuam gastando desnecessariamente. Com o freezer, mesma coisa. Aparelho de ar-condicionado, eu sei que nas empresas isso é assim, quase motivo de morte, né? Assim, demissão. Demissão, existe uma briga, porque quem chega... Cortam-se as cabeças. Quem chega da rua, por exemplo, está a 30 e poucos graus, quer se refrescar. Então a tendência é colocar o ar-condicionado na potência máxima, né? E o ideal é manter uma temperatura, por exemplo, 22 ou 23 graus, e a pessoa ter paciência para que ela, né, gaste ali alguns minutos se refrescando. Não esperar que o aparelho faça isso na potência máxima, porque ele gasta muito. Se a pessoa mantém o aparelho, né, numa temperatura adequada, tem que ter um acordo ali, né, entre o acordo tácito. Tem empresa que tem isso em norma, né? Fala assim, a temperatura é tanto e não se mexe. Isso representa uma redução de consumo porque os aparelhos modernos, eles mantêm a potência de acordo com a necessidade. Então, se você consegue refrigerar o ambiente, deixar lá, por exemplo, 22 graus, ele só vai ligar o suficiente para manter a temperatura naquele patamar. Os aparelhos antigos, eles ligavam na potência máxima e desligavam, ligava e desligava. Então, ligava, refrigerava assim, caía para 20 graus e ele desligava. Quando chegasse a 23, 24, ele ligava de novo, né? Então eles consumiam mais, né? Hoje os aparelhos mais modernos, né, já de uns 10 anos para cá, eles mantêm a temperatura com consumo reduzido de energia. Agora, importante a pessoa ter paciência e não querer sempre colocar no máximo, né? Porque ele vai gastar muita energia para refrigerar, de repente deixar a temperatura com 18 graus, e aí vão começar a reclamar, aí... Vai aumentar. Vai aumentar e essa oscilação é ruim. Outra sugestão, evitar passar poucas peças de roupa. Deixar acumular um número maior, porque a gente gasta uma energia quando o ferro de passar roupa está esquentando, né? Então está lá começando a esquentar, a gente não usa... E se for fazer isso várias vezes ao longo da semana, repetir esse ciclo, vai gastar energia. A mesma coisa com máquina de lavar roupa, quem tem o tanquinho. Deixar acumular mais roupa, evitar usar o ciclo para uma quantidade pequena, porque gasta água e gasta energia elétrica. Então, são essas sugestões que podem fazer com que a pessoa tenha uma economia importante, né, ao longo do mês, ao longo do ano. Economia de energia e, como a tarifa está elevada, vai economizar dinheiro também. Agora, uma solução que muita gente tem adotado, principalmente quem mora em casa ou comércio, é a instalação de placas solares. Inclusive, temos até as fazendas solares, né? Exatamente. Então, o preço tem diminuído, porque a quantidade produzida aumentou significativamente, né? Então, isso faz com que o preço, em geral, diminua. E hoje já tem linha de financiamento nos bancos para esse tipo de instalação, com juros menores, né? Então, às vezes a pessoa pode fazer um planejamento, ela fala assim, bom, eu pago tanto de energia solar, com a... É um investimento pesado de início, claro. Mas aí ela pode contratar um financiamento e o que ela economizar de energia,
tem que fazer um cálculo, né? Ela vai usar para pagar o financiamento. E aí, vou fazer um planejamento para pagar em 4 anos. Muitas vezes ela consegue fazer isso, tá? Então, na prática, é como se ela congelasse a fatura dela, falou assim, todo mês eu tenho uma parcela de tanto para pagar no financiamento. Passou esses 4 anos, por exemplo, ela já não tem mais, não tem esse financiamento para pagar. Então, eu entendi errado, mas quando o senhor fala do financiamento, ela pode pagar o financiamento com a energia que ela está gerando? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com a economia que ela vai fazer. Sim, entendi. Então, por exemplo, vamos tentar arredondar os números aqui. Eu sei que eu vou falar valores altos, mas vamos dizer que a pessoa tem uma conta de R$1.000 por mês. Certo. E com a energia solar, essa conta caia para R$200. Esse dinheiro que ela economizou, uma parte disso... vai para cobrir o investimento. Para pagar o financiamento. Durante, por exemplo, 4 anos, né? Dependendo da potência da instalação e tal. Então, muita gente tem partido para essa solução. Aumentou muito com a última crise. E aí é interessante porque quando a pessoa gera mais energia, a casa gera mais energia do que ela consome, ela injeta essa energia na rede pública, né? Então, a pessoa é um microgerador. E ela vai acumulando créditos com a distribuidora. Num período em que, por exemplo, o tempo está mais nublado, né, não está gerando tanta energia e ela precisa consumir energia da rede, ela tem esses créditos. Então, é feito o abatimento de maneira automática. O cidadão Pedro Luiz Cortes mora em casa ou apartamento? Mora em casa e tem energia solar. Tem energia solar. E sigo esse conselho. Há quantos anos? Energia solar já vão completar 2 anos. 2 anos, acho que no começo do ano que vem, 2 anos. Porque até para as pessoas entenderem, quem não domina muito o assunto, não é energia solar que o senhor está gerando na sua casa que vai cobrir o consumo dos seus produtos. Essa energia é jogada na rede, correto? Não, é assim. Durante o dia, eu uso a energia que ela está sendo gerada pelas placas solares. Se eu não usar tudo, automaticamente o que sobra é injetado na rede. Eu vou acumulando créditos. Se tudo que está sendo gerado não é suficiente, eu preciso puxar a energia da rede, eu vou puxar, pode ser abatido dos créditos que eu acumulei, ou então faturado como um consumidor normal. De qualquer forma, durante o dia eu uso energia prioritariamente das placas solares. Mas isso é uma escolha do senhor ou também Não, é automático. É automático. O sistema ele funciona, ele é homologado dessa forma. E não, aí um aviso importante. Se faltar energia na rede, mesmo durante o dia pode estar o sol, a pino vai faltar na minha casa. Por quê? Então, uma boa pergunta. Tecnicamente seria possível que isso não acontecesse, mas os sistemas eles são homologados para que isso aconteça. A justificativa é que está faltando energia na rede. A sua instalação está gerando energia e jogando na rede. Então, quando vão dar a manutenção, né, os funcionários podem imaginar que a rede não está energizada e, na verdade, ela está energizada porque tem os fornecedores de energia solar injetando energia na rede. Então, para evitar que isso aconteça, eles bloqueiam, né? Criam esse bloqueio automático. Não há, teoricamente, uma chave onde, durante o dia, essa energia está sendo gerada e ficará apenas no seu circuito interno? Tecnicamente seria possível, mas eles não adotam isso, não permite que isso ocorra. Não entendo, sinceramente, não vejo a justificativa. Qual o país líder no mundo no uso de energia solar? Eu acredito que hoje seja a China, porque eles são os maiores produtores de equipamentos para energia solar. Eles têm uma preocupação muito grande em diminuir a dependência do petróleo e carvão, porque eles têm que importar boa parte disso. Então, eles estão correndo para tentar fazer o que a gente chama de descarbonizar a geração de energia elétrica, ou seja, reduzir a quantidade de petróleo ou carvão que se gasta para gerar energia nas termoelétricas. Aí nós falamos dessa questão da energia, né? Tem também a questão hídrica. Estamos vivendo aí em Minas Gerais, acho que há quase 6 meses não chove, muitos problemas por aqui. No próprio Pará, o senhor disse que já foi decretada emergência climática.
No estado do Amazonas, Manaus, teve aí o inverno mais quente de todos os tempos. Para quem tem aquecedor a gás, vai tomar banho, liga até que a água esquenta. Há um desperdício muito grande. Então, eu me lembro que nos momentos mais críticos de escassez hídrica, as pessoas falavam, não, vamos aproveitar essa água para depois jogar no sanitário, ou aproveitar para o jardim e tudo. Tem também, tem que saber, né, se equilibrar com todas essas questões, né? E tem mais uma coisa, não é porque o aquecedor é a gás que ele não usa energia elétrica, que hoje muitos deles precisam estar ligados na tomada. O meu, por exemplo, é assim. Tem dois... Para dar ignição, né, como se fala. Ele não gasta muita energia elétrica. Tem um outro tipo de aquecedor, que na verdade é o aquecedor que usa um reservatório, né, chama de boiler, que ele é elétrico. Eu confesso que quando eu mudei para o apartamento que eu estou hoje, eu falava assim, não, isso aí vai explodir. Não, tira, troca o sistema. Mas continua, por favor. Diz que a eficiência dele é muito maior do que a de um chuveiro comum, né? Mas ele gasta também energia elétrica. Agora, você citou um ponto importante, que é a economia de água. Então, realmente, a gente precisa economizar água. E aí tem essas dicas. Por exemplo, nos locais onde a gente tem que esperar um tempo para a água aquecer, o ideal é reservar essa água, né, um balde e tal, guardar para usar, por exemplo, no vaso sanitário, usar isso para limpeza. Para quem tem máquina de lavar roupa ou tanquinho, usar a água do enxágue, guardar essa água para limpar o piso. Porque a gente não precisa, pensa bem, a gente não precisa de uma água como essa aqui, ó, pronta para consumo, para limpar o chão que a gente pisa, né? Sim. A não ser que fosse uma clínica, precisa ter um alto grau de... Um quintal. Né? Mas pode usar para limpar o quintal. Eu moro numa casa, tenho 3 cachorros, preciso lavar todo dia o quintal, e a gente usa a água do enxágue da máquina. O reuso, né? O reuso. Então a gente está fazendo já isso desde da crise hídrica de 2014, 2015, e houve realmente um engajamento. Assim, foi mais fácil economizar água do que energia elétrica. Mas energia a gente está economizando. 10 anos atrás já, a crise hídrica que nós tivemos. Eu cheguei a comprar aqueles tambores, né? De sei lá quantos litros, 50 litros, mais até. Para reservar água. O que acontece assim, a gente tem uma crise hídrica, né? O que a gente tem em termos de reservatórios, hoje na Grande São Paulo, não é suficiente para atender a um consumo normal. Fato é que o interior já está começando com o racionamento. Né? A Companhia de Saneamento, a Sabesp, ela reduz a pressão na rede toda noite, na maioria dos bairros. Tem uma justificativa que é plausível, que é para reduzir as perdas por vazamento na rede. Mas também está relacionado a redução. Na prática, é uma espécie de rodízio, só que ao invés de ser assim, por exemplo, um dia com água, ou um dia sem, ou algo do tipo. Como já tivemos isso, os mais novos não sabem, mas a gente sabe. Assim, 12 horas com água, 12 horas com pouca água ou sem água, né? Então, isso tem acontecido realmente, razão pela qual a gente não entrou numa crise parecida com a de 2013, 2014. Na verdade, 2014 e 2015. Às vezes eu cito 2013 porque 2013 a situação já era muito ruim, embora não divulgada. Né? Professor, de que forma as queimadas que Debelar acabaram com a mata, com o cerrado em muitas regiões do país, aqui mesmo em nosso estado, de que forma as queimadas agravam essa questão do abastecimento hídrico? Então, vou puxar pelo outro lado. A gente teve já iniciativas de recomposição de mata, por exemplo, na região de Brotas, aqui no interior de São Paulo. A Brotas é o turismo hídrico, assim, é muito relacionado a atividades relacionadas em rios. Né, corredeiras e tal, e eles começaram a ter problema há alguns anos com a redução do volume de água dos rios. E aí eles fizeram uma recomposição de nascentes, né, da mata nas nascentes, matas ciliares. Regenerativa que fala, exatamente. Né? E o volume de água voltou a subir significativamente. Nós tivemos aqui no extremo sul de Minas, né, onde tem as nascentes de rios que abastecem o sistema Cantareira, foi feita uma recomposição, também uma regeneração da Mata Atlântica na região e nas nascentes, e realmente o volume de água ele aumentou.
Então, o que acontece? Quando a gente tem as queimadas, muitas nascentes acabam ficando extremamente prejudicadas porque elas perdem essa mata que ajuda a reter a água. Então, olha, assim, às vezes as pessoas não se dão conta, né? Falta essa informação, e é importante que a gente comente, porque na região central ali do país, né, no Cerrado, nós temos o nascedouro de rios extremamente importantes que vão abastecer bacias no Nordeste, no Norte e no Sudeste. Então, rios importantíssimos nascem no Cerrado. E o Cerrado já vinha sendo agredido há muito tempo. E agora dizimado. Exatamente. Então, isso vai piorar a nossa situação hídrica. Então, veja o que está acontecendo, né? A gente ter dimensão exata do problema. O Pantanal, segundo o levantamento do MAP Biomas, ele vem perdendo superfície de água ao longo aí dos últimos... desde 1985, quer dizer, juntando isso, está quase 40 anos, né? Ele vem perdendo. Por que ele vem perdendo essa água? De onde vem essa água? Vem da Amazônia e do Cerrado. Essa redução de água no Pantanal é um sintoma extremamente significativo do que está acontecendo nesses dois biomas. No Cerrado, nós temos um avanço significativo, né, do desmatamento, comprometendo nascentes importantes, como eu já mencionei. E na Amazônia, nós temos uma situação que é assim, como é que se dão as chuvas na Amazônia? Elas vêm do Oceano Atlântico Equatorial. Os ventos, eles, na região equatorial, eles sopram de leste para oeste, eles pegam a umidade do oceano e empurram para o interior da Amazônia. Quando chega na floresta, essa umidade precipita como chuva e hidrata o subsolo profundo. As grandes árvores amazônicas, né, que têm raízes profundas, elas drenam essa água do subsolo e repõem essa umidade na atmosfera, e os ventos vão levando essa umidade mata adentro, né, floresta adentro, e esse ciclo vai se repetindo. Chove, hidrata o subsolo, as árvores drenam essa água, repõem essa umidade, e quando esses ventos encontram os Andes, uma parte ainda consegue passar pelos Andes, mas uma boa parte dos ventos, eles fazem uma curva, eu brinco falar onde o vento faz a curva, e eles se espalham como um leque para a região centro-oeste, sudeste, sul, chegando até o norte da Argentina. Então, eu até costumo brincar, falo assim, a pessoa que gosta de vinho, se esse vinho foi produzido no sul do país, no Uruguai ou no norte da Argentina, por enquanto tem água da Amazônia ali, né? Essas chuvas com muita fuligem que tem ocorrido nos estados do sul, essa fuligem ela é um marcador, exatamente, é como se fosse vamos dizer assim, um isótopo que permite rastrear a origem dessas chuvas. Então elas vieram exatamente percorrendo esse caminho do centro-oeste. O que tem acontecido? Com o desmatamento, esse ciclo ele vai sendo diminuído, de reposição da umidade na atmosfera. Então as chuvas vão diminuindo dentro da própria Amazônia, tá? Na região central do Brasil, na região sul, né? E também no Pantanal. Então o Pantanal tem recebido uma quantidade menor de chuvas por conta do desmatamento. O Carlos Nobre, que é um grande climatologista, grande especialista no clima da Amazônia, ele comentou num artigo, isso foi, se não me engano, publicado acho que em 2017 ou 2019, né? Sobre o ponto de não retorno. Que se a Amazônia atingisse um nível de desmatamento em torno de 25%, essa capacidade de recirculação Pensando no ioiô, não volta mais. Essa capacidade deixaria de existir e a floresta começaria lentamente a definhar e, ao longo de décadas, viraria o equivalente a uma savana africana. Algo parecido com o Cerrado. Só que, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na Amazônia como um todo. Só que em determinadas áreas da Amazônia, esse valor já foi ultrapassado. Então, se a gente pega no chamado Arco do Desmatamento, que é ali bem no leste da Amazônia, fronteira com o Maranhão e tal, o desmatamento é muito intenso. Então, imagina o seguinte, essa umidade chegou, choveu,
não tem mais árvore para retornar isso para a atmosfera, então a partir dali o ciclo fica muito prejudicado porque o desmatamento já ultrapassou os 25%. Então já começa a faltar água dentro da Amazônia, né? Essas secas demonstram isso, e a gente tem, no meu entendimento, dois desafios, não só combater as queimadas, mas iniciar rapidamente a regeneração das áreas degradadas, porque essas árvores amazônicas, elas demoram décadas, 20, 30, 40 anos para atingir um porte significativo. Então a gente precisa começar isso quanto antes, para que daqui a algumas décadas a gente tenha um clima começando a voltar ao normal. E aí, aproveitando que eu estou aqui na LESP, eu sei que não é atribuição da LESP, né? Isso na verdade está no Congresso, mas nós temos um projeto de regulação, né, do mercado de crédito carbono. Ele estava para ser aprovado antes da COP do ano passado. Ia ser um cartão de visita, eu já explico o que é esse projeto. Ia ser um cartão de visita do Brasil na COP. Não foi. E agora a gente vai ter outra COP, o projeto... na verdade é o seguinte, vamos imaginar rapidamente, uma empresa na Alemanha tem que reduzir suas emissões de gás de efeito estufa e não consegue, né? Então ela paga para a gente fazer essa redução plantando floresta. Entendi. Tá? Na verdade a conta fica equilibrada em termos de emissão, mas isso tem um benefício muito grande para a gente, porque a gente vai ser pago para recuperar um bioma nosso que está degradado, né? E esse projeto está parado. E isso tem data, porque daqui a alguns anos isso já não vai ser mais necessário para os países desenvolvidos, né, comprar esses créditos. Então, é uma oportunidade que a gente está perdendo. Professor, para encerrar rapidamente, a gente tem a questão das chuvas. Tivemos aí a tragédia no Rio Grande do Sul, há um ano aqui no Litoral Norte, quase 2 anos. O que o senhor tem para dizer e para antever em relação a todo esse caos de águas, quando elas vêm? Olha, eu me senti muito bem acompanhado quando eu vi uma declaração do Carlos Nobre esse final de semana na Folha. Ele tem uma coluna na Folha e ele mencionava que assim, ele estava extremamente preocupado com o comportamento do clima. Eu falei, bom, se um climatologista, né, do status do Carlos Nobre está preocupado, né, então eu me sinto bem acompanhado na minha preocupação, porque eu também estou muito preocupado, porque não é que o clima mudou, já olha, o cenário é esse, não, ele está mudando, pode e vai piorar, não é alarmismo. O que a gente tem acompanhado, essas chuvas no Rio Grande do Sul, nesse montante que a gente teve, e agora esse calor absurdo, falta de chuvas na região central, isso são alertas muito importantes, e a gente tem que estar atento a isso, para se preparar, porque, infelizmente, o futuro ele não é positivo em relação às questões climáticas. Qualquer ação é urgente e fundamental. Exatamente. Podemos começar, então, pelo horário de verão. Toda ação é importante. Professor, muito obrigada pela sua participação, pelo senhor ter vindo até aqui ao podcast da LESP. Esperamos que o senhor retorne mais vezes, talvez com notícias mais positivas, mas principalmente alertando os nossos internautas, a toda a nossa audiência multiplataforma aqui na Rede Alesp. Eu espero voltar com notícias positivas. Ah, com certeza. Nós agradecemos aqui no podcast da Alesp hoje a participação do professor Pedro Luiz Cortes, professor especializado em políticas públicas ligadas às mudanças climáticas do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor também que é geólogo, atua na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela sua audiência.